Olá a todos! Hoje vou fazer bolachas dinamarquesas. E vocês estão aí em casa a pensar: oh Carolina, mas o que é que raio são bolachas dinamarquesas? Quem é que não se lembra ou quem é que não conhece as bolachas da caixa azul? Pois são essas mesmo, bolachas de manteiga dinamarquesas. Devem ser as bolachas mais amanteigadas que existem, são uma delícia, super, aquela textura assim que a gente parte e se derrete na boca. E sucede que são também muito fáceis de fazer e é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos então fazer estas bolachas. O que é que nós precisamos? Primeira coisa, ligar o forno, pré-aquecer o forno a 180 graus. Depois precisamos dos nossos ingredientes: farinha, açúcar em pó, açúcar de confeiteiro, manteiga, clara de ovo e extrato de baunilha, ou neste caso eu estou a usar pasta de baunilha porque acho que tem um sabor mais forte e eu prefiro. Eu estou a usar manteiga com sal, portanto não vou juntar mais sal às bolachas. Se estiverem a usar manteiga sem sal, podem juntar assim uma pitadinha de sal porque intensifica sempre o sabor das coisas. A manteiga deve estar à temperatura ambiente, assim bem molinha, assim como o ovo também deve estar à temperatura ambiente. Portanto, quando tirarem a manteiga do frigorífico, tirem também o ovo, separem a gema da clara, só vamos usar a clara, e deixem ficar na bancada 1 hora ou 2 até estar bem molinha a manteiga e os ingredientes ambos à temperatura ambiente. Depois vamos bater a manteiga sozinha, até ficar assim bem fofinha e cremosa. Entretanto, à parte, misturamos a clara com o açúcar em pó, só com um garfinho, quase que faz assim uma pasta. Quando a manteiga estiver então bem batida, juntamos então esta mistura do açúcar com a clara e a pasta de baunilha e deixamos bater estes ingredientes até se incorporarem completamente. A importância de termos a clara à temperatura ambiente é aqui neste passo em que juntamos a manteiga, porque se a clara estiver fria, vai arrefecer a manteiga e a manteiga que estava assim bem fofinha, bem cremosa, tende a formar coágulos, grânulos e ficar assim parece que partida. Portanto, queremos o ovo à temperatura ambiente, mas se virem que isso acontece, é deixar bater em velocidade média e vão ver que depois então forma uma pasta homogénea. Finalmente juntamos a farinha e aqui deixamos bater em velocidade lenta e só o suficiente para juntar e misturar os ingredientes. E depois a nossa massa está pronta. É a altura de formar as bolachas. Tenho aqui um tabuleiro forrado com papel vegetal, um saco pasteleiro e um bico pasteleiro. Eu estou a usar um saco pasteleiro de plástico descartável e tenho aqui um bico pasteleiro com em estrela, portanto com formato em estrela, tamanho médio, porque nós queremos que a massa saia com alguma facilidade. Para cortar o saco pasteleiro, o que eu faço sempre é medir a pontinha do saco com a pontinha do bico pasteleiro e depois, voltando para trás, não é? Olhando para trás, vejo onde é que começa o bico pasteleiro e corto aí. E depois é só meter o bico pasteleiro dentro do saco. Normalmente isto é a medida certa, mas se virem que ainda há saco a tapar a abertura do bico pasteleiro, é só cortar mais um bocadinho. Lembrem sempre, podemos sempre cortar mais, se cortamos demais, sai o bico pasteleiro pelo saco e depois temos que usar outro. Vou então colocar a massa dentro do saco. Eu estou a fazer uma quantidade pequena, portanto vou colocar a massa toda. Se estivesse a fazer uma porção maior, ia colocar em vezes, porque nós nunca queremos encher o saco pasteleiro demasiado. Outra coisa que eu também faço sempre é virar a parte de cima do saco pasteleiro à volta da mão, portanto virar para fora para tentar manter sempre essa área do saco pasteleiro limpa, torna-se muito mais fácil de o utilizar e até de o encher novamente quando estamos a fazer em vezes. Colocamos a massa e vamos então a formar as bolachas. Eu estou aqui a fazer efeitos em zigue-zague e um efeito redondo em flor. Em casa escolhem o efeito que gostarem mais. Normalmente a primeira ou a segunda bolacha são assim um bocadinho mais difíceis de sair, porque a massa ainda está assim mais fria, mas depois com o calor da mão a agarrar o saco pasteleiro fazem-se num instante e muito facilmente. Queremos que as bolachas estejam ligeiramente separadas entre si, elas não espalham muito no forno, mas espalham um bocadinho. E também por isso não queremos tamanho demasiado grande, para elas ficarem assim um tamanho médio e não ficarem demasiado grandalhonas. Depois vão ao forno a cozer, 15 a 20 minutos, já sabem, depende de forno para forno, o que nós estamos à procura é que elas estejam assim coradinhas assim por baixo, assim de ladecos, cá em baixo comecem a ficar com uma corzinha, em baixo também estão coradas, mas em cima ainda estão branquinhas. E depois deixamos arrefecer as bolachas. Enquanto as bolachas cozem, aproveitem e deixem já o vosso gosto no vídeo e subscrevam o canal se ainda não subscrevem. E é isto, e depois temos as melhores bolachas dinamarquesas feitas em casa, muito melhores que qualquer bolacha de compra e ó, assim tão boas para comer com o cafezinho, com o chá, só porque sim, porque nos apetece. Espero que tenham gostado da sugestão desta semana e até para a semana.